Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qual seja a hora que você esteja me assistindo. É um grande prazer estar novamente com vocês no curso de Clínica Médica da Dara Academy e hoje a gente vai falar sobre exacerbação de asma. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Meira e eu espero ajudar vocês hoje trazendo os principais pontos de maneira mais direta de uma doença extremamente prevalente, né? Hoje a gente não vai falar do manejo clínico da asma, isso ficou para outra aula. Quem não assistiu, assista. Não, não tem importância a ordem, se vai ver essa primeiro ou vai ver a questão do manejo da asma em geral em primeiro. Mas hoje a gente vai abordar a exacerbação. Então, você que trabalha num pronto-socorro, você que trabalha numa sala de emergência, numa UTI, num postinho de saúde, onde quer que seja, você sempre não, mas você em algum momento da sua vida, com certeza já teve que lidar com uma exacerbação de asma. E aí, agora eu quero que você se pergunte: será que você fez tudo certo? Será que tinha critério de internação? Será que não tinha? Como é que você administrou esse broncodilatador? Que dose, corticoide ou não? Sulfato de magnésio? Terbutalina, será que ainda faz? Você sabe responder tudo isso? Vamos lá então. Hoje, a ideia é que vocês saiam daqui sabendo reconhecer os fatores de risco, sinais de gravidade de exacerbação em pacientes adultos, que vocês saiam daqui sabendo aplicar um protocolo de tratamento imediato, de forma que vocês tenham uma rápida ação, envolvendo SABA, corticoide sistêmico, oxigênio, entre outros. Quero que vocês saibam decidir quem que precisa internar e quem não precisa. Quero que vocês aprendam a estruturar para o paciente um plano de alta, incluindo introdução ou ajuste de medicação, tá? Principalmente ICS formoterol. Aplicar um plano de ação com segmento. E eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo orientar esses pacientes, explicar a importância que tem ele usar menos corticoide sistêmico. Por que ele está tendo essa exacerbação, certo? Então vamos a partir de agora começar com um caso clínico. Mariana tem 28 anos, é asmática desde a adolescência, chega ao pronto-socorro com uma piora progressiva de falta de ar há 2 dias. Ela relata uso frequente de broncodilatador de resgate, que é o SABA, sem nenhum alívio satisfatório. Fez um peak flow em casa. Então é uma paciente que ela tem 28 anos, tem asma já, chegou no pronto-socorro com uma piora da falta de ar, faz uso de broncodilatador de resgate só com SABA, ou seja, ela não usa ICS. Será que o tratamento dela tá certo? Mas de alguma forma ela tem um peak flow e ela fez e deu um valor de 180 litros por minuto, sendo que habitualmente ela já faz e geralmente dá 400 litros por minuto. Ou seja, talvez ela tenha acompanhamento com clínico, ou com pneumo, ou com médico de saúde da família. Mas aparentemente esse médico está tratando ela errado, né? Quem viu a aula de manejo de asma sabe onde está o erro aqui. Não teve febre nem um sinal infeccioso, já teve uma internação por crise grave há 1 ano. Olha só. Será que tem importância isso? No teu exame físico, você viu que ela tem uma frequência respiratória de 30, uma frequência cardíaca de 120. Tá falando em frases curtas com sibilos difusos, saturando 91 em ar ambiente. Qual que é a conduta imediata para esse paciente? A gente fazer um antibiótico de amplo espectro para não comer bola? Fornecer nebulização contínua com SABA e avaliar a oxigenação? Botar ela num inalador com Berotec ou com salbutamol e ver se precisa de oxigênio? Você já sabe que o ela está saturando. Iniciar corticoide sistêmico, SABA em doses repetidas, além de oxigênio, se a saturação estiver menor que 93, parece bom, né? Ou pedir uma tomo. Então não, né, gente? Tá aqui, né, nosso amiguinho, nossa bombinha,
Quem assistiu a aula de dispositivos inalatórios sabe qual dispositivo é esse. Exacerbação moderada grave num paciente adulto. A abordagem inicial inclui SABA, salbutamol, corticoide sistêmico e oxigênio para manter a saturação acima de 93. Antibiótico não é de rotina, tomografia é desnecessária, a não ser que a gente suspeite de outra patologia. Então, entendam que a exacerbação de asma, por definição, ela é a pior aguda ou subaguda dos sintomas. Falta de ar, chiado no peito, tosse, opressão torácica e redução do fluxo aéreo, necessitando de uma mudança ou intensificação do tratamento. O que significa isso? É uma mudança do estado habitual dessa paciente. Então veja que ela piorou dos sintomas, a Mariana, e ela piorou também do fluxo, a limitação do fluxo, né? Ela tinha um peak flow de 400, agora ela está de 180, menos de 50% do melhor pessoal, perdão. E essas exacerbações, eu quero que vocês entendam, vocês que vão estar no pronto-socorro, que elas podem ocorrer tanto com um paciente que tem asma, que é o caso da Mariana, apesar de ela tratar de maneira equivocada, ou com uma primeira apresentação da doença, certo? Pode ser que esse paciente não saiba que ele tem asma e ele chegue no teu pronto-socorro com uma exacerbação de asma. E nem todo diagnóstico de asma é feijão com arroz. Se vocês não assistiram, vocês vão ver na aula de manejo de asma em geral. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre asma. Quais são os fatores de riscos associados a um aumento do risco de mortalidade em asma? Por que eu quero que vocês saibam isso? Porque eu quero que vocês saibam qual paciente vocês precisam ficar com a orelha em pé quando vocês atenderem uma exacerbação. Então, primeiro, famoso, já deu ruim uma vez, pode dar ruim de novo. Histórico de asma quase fatal, paciente que precisou ficar entubado por causa de asma. Internação ou visita ao pronto-socorro no último ano. Isso a Mariana tinha, nossa paciente. Uso atual ou interrupção recente de corticoides orais. Não estar usando corticoide inalatório, ICS. Mariana também não usava, nossa paciente. Uso excessivo de SABA, mais de um cartucho de salbutamol ao mês. Ou uso de SABA nebulizado de forma recorrente. Nossa paciente também tinha. Baixa adesão ao tratamento de CS ou ausência de um plano de ação escrito. Histórico de doença psiquiátrica ou problemas psicossociais. Gente, isso é importante, tá? Não pensem que porque vocês são clínicos, que vocês não são psiquiatras, que isso não tem importância. Quantos pacientes eu não tive com asma que o desfecho foi péssimo por causa desse tópico? Alergia alimentar em paciente asmático, tá? Veja bem que a exacerbação de asma, ela não costuma cursar com alergias alimentares. Mas o paciente que ele tem uma anafilaxia e que ele é asmático, ele tem mais desfecho negativo. E outras comorbidades, né? Pneumonia, diabetes, arritmias, etc. E quais são os triggers que pode trazer uma exacerbação de asma? Campeão, infecção viral. Então o paciente vai falar, pô, doutor, tava gripado, tava resfriado, e aí fiquei ruim do respiratório. Começou a chiar o peito, gatinho no peito. Alérgenos, poeiras, fungos, pelos de animais. Poluição do ar. Adesão inadequada ao ICS. E... Gente, perdão. Quando eu falo ICS aqui, eu tô falando em corticoide inalatório, ok? Quando vocês assistirem a aula de dispositivos, vocês vão estar bem familiarizados com isso. Mas só para trazer para vocês. E sazonalidade, então mudanças climáticas em geral, vocês vão ver muito isso. O paciente vai falar, doutora, mudou o tempo, essa mudança de temperatura me deixa péssimo. E ela não tá mentindo, é verdade. Vamos fazer mais um caso. José, 35 anos, asmático desde a infância, tabagista, nossa, ó que legal, José ele é asmático e ele fuma. Chega ao pronto-socorro com uma piora importante da asma 24 horas, sem alívio com broncodilatador de resgate, que ele usa esporadicamente. Refere nunca ter usado corticoide inalatório, é mais um.
excelente, né? Fuma e não usa ICS. Ele está no seu pronto-socorro com uma frequência cardíaca de 130, uma frequência respiratória de 32, saturando 90, com sibilos difusos e fala entrecortada, poucas palavras de cada vez. Então, ele está falando para você, doutor, me deu muita falta de ar depois de eu limpar minha casa, que estava com muita poeira. Qual o fator de risco mais importante para exacerbação grave nesse caso? É a idade jovem? Seria um uso regular de CS-formoterol? Seria o tabagismo, mas não usar corticoide inalatório? Ou um antecedente de pneumonia? Batata, né? Então, o paciente é tabagista e não utiliza medicação de controle. Isso aumenta o risco de exacerbação grave, como a gente falou já. O uso regular de CS-formoterol, pelo contrário, reduz o risco. Idade jovem e antecedente de pneumonia por si só não são um fator para ele ter exacerbação grave. Então, ok, teu paciente chegou exacerbado. Como é que você vai fazer teu manejo, tua avaliação? Você vai tirar uma história breve, causa, início de sintomas, medicação e uso, aderência, se já internou previamente, se nessas internações precisou de intubação ou não. Breve, tá? Não é anamnese de primeiro anista, ok? Tirar um exame físico mais direto também, avalie sinais de gravidade, taquipneia, taquicardia, musculatura acessória, tá? Dificuldade para falar, confusão mental. Direcione, mas fique atento. Tem que fazer pico de fluxo respiratório, o peak flow, ok? Paramos de fazer na pandemia, o peak flow foi martirizado, realmente uma coisa que pode aerosolizar, passou, tem que fazer. Teu paciente vai chegar exacerbado com asma, vocês precisam fazer um peak flow. Se no teu pronto-socorro não tem, providencie, é baratíssimo, em algum lugar está guardado. Vocês vão fazer o peak flow. Eu não botei aqui a foto do peak flow, nem trouxe um aqui, mas deveria ter trazido. Mas se vocês procurarem peak flow no YouTube, é muito fácil de ver, é um aparelho que vai ter uma marca de volume e você vai pedir para o paciente assoprar. Então ele vai respirar fundo, assoprar forte. Vai ser uma medida que tem uma correlação boa com a VF1. E você vai comparar esse valor que der com um valor prévio, tá? Ou, se ele não tiver valor prévio, com um valor previsto, com o predito, certo? Geralmente a gente faz pelo menos 3 medidas e faz uma média delas, sendo que se elas estiverem muito diferentes, a gente pode desconsiderar uma. Menos do que 40 a 50% do predito do melhor pessoal, fica atento, isso é exacerbação grave. Oximetria, simples, eu acho que todos vocês lembram de fazer. Gasometria arterial só em paciente com asma grave, tá? Ou que não tá melhorando com o tratamento inicial, não é rotina. E raio-x também não é rotina. Você vai fazer se você estiver suspeitando de pneumonia, pneumotórax ou qualquer outra complicação. E aí vocês vão classificar em crise moderada, grave ou ameaçadora à vida. A crise moderada, ela é aquela que vai ter um peak flow, um VF1 de 50% a 60% do previsto ou do melhor pessoal, tá? E que tem uma resposta parcial ao broncodilatador. A crise grave, ela tem um peak flow menor do que 50%, ele vai estar falando em monossílabas, usando musculatura acessória, ou com uma saturação menor que 90, ou frequência respiratória maior que 30, ou frequência cardíaca maior que 120. Então, se ele tiver qualquer uma dessas coisas, ele não é uma crise moderada, ele é uma crise grave. E crise ameaçadora à vida é aquela que os pacientes chegam em tórax silente, rebaixamento de nível de consciência, confusão mental, hipotensão ou hipercapnia. Ok? E a crise leve. A crise leve, com paciente com peak flow maior do que 60%, esse paciente, geralmente, ele tem uma boa resposta com broncodilatador. Então, se ele for um paciente que ele sabe do diagnóstico de asma e que você tem
um plano de ação com ele, geralmente ele nem procura o pronto-socorro, porque ele faz um resgate da medicação de resgate dele em casa, ok? No pronto-socorro, vocês vão atender esses 3 perfis, de crise moderada, grave ou ameaçadora à vida. E aí a gente vai tentar entender como que a gente vai conduzir esses casos. Então, vamos para mais um caso clínico. O Paulo, ele tem 45 anos. Ele chega no pronto-socorro com uma piora da asma 48 horas, usando salbutamol várias vezes ao dia sem melhora. No momento, ele está com um peak flow de 44% do melhor pessoal, com a frequência respiratória de 28, cardíaca de 110, saturando 91, com sibilos, cansaço ao falar frases longas, certo? Então, vocês sabem como é que vocês têm que tratar de inicial e como é que vocês têm que classificar essa asma. Então, essa história que está aqui, que vocês foram tirando dele, que é sucinta, e o exame físico, vocês já foram fazendo em concomitância do que vocês foram já tratando, certo? Com corticoide, com SABA e com oxigênio nesse caso, certo? Sendo que você classificou esse paciente já como? Pelo peak flow em asma grave, exacerbação grave de asma, ok? Lembra que para classificar como grave basta uma dessas coisas aqui, certo? Qual que é a conduta para esse paciente? Dar antibiótico e oxigênio a 100%, nebulização contínua com salbutamol, associar corticoide associar oxigênio controlado para manter a saturação entre 93 e 95, corticoide sistêmico, encaminhar para UTI sem tentar tratar. Então chegou lá e falou assim, bom, critério de UTI, tá aqui pedido de transferência, como que chama o Paulo? Tchau, tchau, seu Paulo. E deixa o seu Paulo sem medicar, vou pedir uma toma. Então não, né? Paciente que a gente vai fazer SABA em doses repetidas, tá? Oxigênio controlado e corticoide sistêmico, certo? Não tem indicação de antibiótico, porque não tem sinais de infecção bacteriana. Tomo só se a gente suspeitar de algum diagnóstico diferencial e depois estabilizar. Na letra B aqui, ela não está 100% correta, tá? Não estaria errado você fazer as coisas dessa letra B, mas o ideal não é a nebulização com salbutamol, mas o salbutamol com uso PMDI espaçador em doses repetidas, a gente vai falar disso já já. Então, como é que a gente vai tratar? Primeira coisa, todas as exacerbações, a gente vai fazer o SABA, né, que é o beta-agonista de curta duração, de curta ação. O mais famoso que a gente tem é o salbutamol, tá? Ele pode e deve preferencialmente ser feito com um dispositivo PMDI com um espaçador. Não vou entrar muito em dispositivo aqui, vocês tiveram aula de dispositivo. Quem não assistiu, assista. Dose, 4 a 10 jatos, tá? De 100 microgramas cada dose, cada jato, a cada 20 minutos na primeira hora, ok? Depois, considerando que esse paciente melhorou, a gente vai ajustar o intervalo conforme a resposta terapêutica, tá? A gente pode espaçar. A gente pode deixar esse tratamento de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 4 em 4 horas. Vai depender do paciente. Então, tratamento inicial, 4 a 10 jatos de 20 em 20 minutos por 1 hora, e depois a gente pode espaçar o uso para cada 3, 4 horas, 2 horas, considerando que a gente vai manter esse paciente em observação. Ah, mas eu gosto de inalação. Pode fazer inalação? Pode. Tanto com salbutamol quanto com fenoterol, tá? A gente vai fazer de preferência salbutamol de 2,5 a 5 miligramas a cada 20 minutos na primeira hora, depois reavalia. A preferência pelo GINA é que a gente use a via PMDI com espaçador, tá? Tanto por a gente conseguir repetir mais a dose,
agir com mais rapidez e aerosolizar menos. Então, se o paciente é com uma infecção viral, a gente diminui a chance de transmissão, tá? Mas não tá errado fazer nebulização. Principalmente se o paciente for criança ou muito idoso e não conseguir usar o PMD com espaçador. Cuidados, taquicardia, tremor e hipocalemia se você usar muito salbutamol, tá? Mas são cuidados. Corticoide sistêmico é o que vai reduzir a duração da exacerbação, prevenir recaídas, acelerar a recuperação, não vai agir de imediato, tá? Ele é mais pra gente... A gente faz de imediato, mas é mais pro tratamento a longo prazo. Preferencial é a via oral com prednisona ou prednisolona, 40 a 50 miligramas por dia, ou dose equivalente de alguma medicação endovenosa. Então a gente pode fazer aí 200, 160, 200 de hidro, 32 de metilpred, lembrar sempre que a gente vê a duração do corticoide, né? Então a hidrocortisona ela não vai durar o dia inteiro que nem a pred, então a gente vai precisar fazer em doses repetidas, dividir essa dose e usar aí de 6 em 6 horas, ou botar numa bomba de infusão, ok? Mas a preferência é pela via oral. Eu quero que vocês sempre tentem usar a via oral, tá? Em casos muito de exceção, se o paciente não conseguir engolir um comprimido, aí sim vocês fazem uma via parenteral para esse paciente, ok? A gente vai fazer por 5 a 7 dias, tá? Ou até cessar o broncoespasmo. Já teve estudo comparando 10 a 14 dias com 5 a 7 dias e não mostrou diferença. Então a gente vai fazer 5 a 7 dias, a não ser que o paciente ainda mantenha assim broncoespasmo. Efeito colateral geralmente é curto prazo, insônia, irritabilidade, hiperfagia, refluxo, mas nessa dose que a gente usa não costuma dar esses efeitos adversos. E o oxigênio para manter uma saturação entre 93 e 95, tá? Fonte de administração, tentar catéter nasal, Venturi, evitar dar um oxigênio ali a 100%, porque isso pode agravar uma possível retenção de O2 de CO2 e hipercapnia, não é a nossa ideia. Certo? Então, isso aqui tudo seria um tratamento que a gente vai ter em todas as crises. Então, uma crise moderada, que chegar no teu pronto-socorro, que vai ser a maioria, a gente vai tratar dessa forma, e até mesmo uma crise mais grave. Sobre a terapia MART, que é a gente fazer o quê? A gente usar a mesma medicação, sendo um ICS com formoterol. No mercado, o que a gente tem é budesonida com formoterol e beclometasona com formoterol. Alenia, Symbicort, Foster, tá? Como dose de manutenção e dose de alívio. Isso a gente vai falar mais na aula de manejo de asma, mas isso provou que reduz muito idas ao pronto-socorro, exacerbação, mortalidade. Então hoje a gente não deixa a asma sem ICS. Então essa asma que faz... Você pode deixar a asma só com medicação de resgate, mas essa asma que faz a medicação de resgate só com SABA, ela não tá certo. Não existe tratamento de asma sem ICS. Você pode fazer só medicação de resgate, mas esse é um ICS formoterol. A gente vai falar mais disso na aula de manejo. Então, o paciente que ele faz terapia MART é bom. Só que, se ele está chegando pro pronto-socorro com você, provavelmente ele já não teve resposta ao uso dessa medicação pro alívio, tá? Foi estudado fazer ICS formoterol na dose de 12.400 no lugar do salbutamol. E foi visto que existe equivalência em você fazer 2 doses do ICS formoterol com você fazer 8 puffs de salbutamol, tá? Mas ainda não tem mais estudos sobre isso, então a gente ainda não faz isso. No pronto-socorro a gente tem preferência e tem mais prática com o uso do salbutamol mesmo. Então tá aqui, né? O paciente chegou com uma exacerbação aguda de asma, esse aqui é o próprio Gina que coloca. A gente vai primeiro avaliar com o paciente, né, se é asma mesmo, se tem fatores de asma relacionados à morte, que foi como eu comecei a asma, e classificar a severidade da exacerbação. Se a asma tiver
com critérios para ser ameaçador à vida, silêncio torácico, confusão, sonolência, esse paciente a gente vai transferir da porta do pronto-socorro para um centro monitorizado, um leito monitorizado, seja sala vermelha ou uma UTI, dependendo do lugar que você estiver trabalhando. Se esse paciente tiver com uma asma grave, ou seja, falando em palavras, agitado, com uma frequência respiratória maior que 30, uso de musculatura acessória, frequência cardíaca maior que 120, saturando menos que 90 ou com um peak flow menor do que 50% do predito do melhor pessoal, a gente vai considerar uma asma grave. Pelo GINA, essa asma grave também tem critérios de ser transferido para um leito monitorizado, tá? Na realidade do Brasil, o que eu costumo falar para os residentes, para os alunos, para quem eu estou dando essa aula, é para a gente focar que esse paciente com asma ameaçadora à vida, a gente tentar direto conseguir um leito de UTI para ele, ou de sala vermelha com monitor, mas que esses dois pacientes aqui com a crise moderada e a crise grave, a gente pode até tentar manejar na porta, tá? Mas pelo GINA, o ideal é que a asma grave a gente maneje em leito monitorizado. Agora, a asma moderada, que ele está falando em frases, não está tão agitado, a frequência respiratória está alta, mas nem tanto, não tem uso de musculatura acessória, não tem uma frequência cardíaca maior do que 120, não tem uma saturação menor que 90 e está com um peak flow maior do que 50% do predito do melhor pessoal, esse paciente a gente começa a tratar ele na própria porta do pronto-socorro mesmo. E aí, o tratamento é aquilo que eu já falei para vocês. SABA de 4 a 10 puffs com PBDI mais espaçador, vejo que ele prefere do que nebulização, a cada 20 minutos por 1 hora. Prednisolona de 40 a 50 miligramas, tá? Em adultos, né? Em crianças, no máximo 40 miligramas. E oxigênio para saturar 93 a 95. Se for criança, 94 a 98. E aí, o que a gente precisa decidir? Ok, Guilherme, eu sou médico da porta e esse paciente que eu já fiz esse tratamento aqui com oxigênio, prednisona e SABA e ele está piorando. Ou, lembra que eu falei aqui que é cada 20 minutos por 1 hora? Então a gente vai continuar o tratamento com SABA conforme necessário e ver a resposta em 1 hora, ou até antes. Se ele estiver piorando ou não estiver melhorando, veja que as duas setas apontam para a gente transferir esse paciente para uma UTI ou para um leito monitorizado, tá? Enquanto esse paciente aguarda essa transferência, você vai fazendo o quê? Você vai dando SABA, você já pode dar o ipratrópio, O2, que ele já tá, e o corticoide sistêmico, que a gente entende que você já deu aqui. Certo? Veja que para esse paciente que está com uma crise moderada, eu tenho uma dose muito bem definida do SABA, que é 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos. Para esse paciente que está com uma crise ameaçadora à vida ou uma crise grave, eu não tenho uma dose teto de salbutamol. Eu não vou fazer 10 puffs de salbutamol e esperar 20 minutos se ele não melhorar. Eu vou fazer broncodilatação até ele melhorar. Tá? Então vocês vão fazer nesse contexto até eles conseguirem esse leito. Ok? Agora eu vou dificultar a vida de vocês. Que agora eu vou colocar vocês, na verdade, como médico da sala de emergência. Então vocês vão receber esse paciente que ou a crise dele era ameaçadora à vida, grave, ou que ele não melhorou ou piorou depois do tratamento inicial. E esse paciente é o seu Antônio. Tem 50 anos, obeso, chega numa crise grave, com peak flow de 35%, saturando 88%. Foi tentado manejar na porta e o plantonista da porta já fez salbutamol, ipatrópio, corticoide. E o peak flow subiu para 40% e a saturação para 91%, ou seja, ainda está hipoxêmico, ainda está bastante obstruído e ainda está cansado, com cansaço extremo ao falar e usando musculatura acessória. E aí você faz o quê? Você vai rezar? Você vai perder o São Antônio?
Sabe que a mortalidade de asma é bem grande ainda, né? Eu vou falar mais na aula do manejo geral, mas é grande. E geralmente é em país que nem o Brasil. País subdesenvolvido ou emergente. Qual que é a próxima conduta? Pedir uma bronco. Você vai fazer o que aqui? Uma termoplastia brônquica? Tirar a corticoide, deixar sua saba, dar alta porque melhorou? Aí ele morre. Sulfato de magnésio e avaliar a necessidade de UTI. Então sim, né, esse paciente ele tá numa zona de gravidade, com peak flow menor do que 50. Esse paciente é um dos poucos pacientes que tem indicação de sulfato de magnésio, tá? A gente vai fazer 2 gramas em 20 minutos, monitorar e considerar pedir leito de UTI se ele não tiver melhora, tá bom? Não é uma opção mandar para casa, nem suspender corticoide, nem broncoscopia. Então, qual que é o tratamento nesses pacientes com crises graves? A gente vai associar o ipratrópio, que é o anticolinérgico, tá? O anticolinérgico em combinação com SABA em exacerbação grave, ele reduz a internação, melhora o peak flow, provado. Ele tem um benefício sempre comparado com o uso isolado de SABA em reduzir a hospitalização e melhorar a função pulmonar nesse contexto exclusivo de paciente com crise grave. A gente pode fazer via PMDI, que é a preferencial, um spray, que é o Atrovent Spray, 2 a 4 jatos, tá? Cada jato geralmente tem 20 micro, a cada 20 minutos na primeira hora, tá? Até 3 vezes. E depois a manutenção, que a gente vai ajustar conforme a resposta, não vai ser igual ao salbutamol, né? Que a gente vai deixar ali de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Aqui a gente vai deixar pelo menos em 4 horas, que é o efeito do anticolinérgico de curta, né? Então a gente vai deixar geralmente de 4 em 4 horas. Pode fazer nebulização? Pode. Também tem Atrovent nebulização. Geralmente é meio miligrama a cada 20 minutos. E também depois um ajuste a cada 4 horas aí. Ok? Sulfato de magnésio. Ele não é rotina para exacerbação de asma. A gente tem algumas indicações específicas onde a gente vai fazer um bolo de 2 gramas endovenoso em infusão. Geralmente uma infusão curta ali de 20 minutos, tá? Isso provou reduzir internação em 2 cenários específicos. Paciente que na entrada está com um VF1 peak flow menor do que 25 a 30% do predito na chegada. Não é o caso do Antônio, nosso paciente. Mas onde que se encaixa o Antônio? Pacientes que não respondem ao tratamento inicial e permanecem com hipoxemia. Então, se não é um mecanismo da asma, esse paciente está hipoxêmico. Se ele está hipoxêmico, ele é muito grave. Se ele mantém hipoxemia, mesmo você tratando, né? Porque qual que é o mecanismo de hipoxemia dele aqui, né? Vocês vão ter aula de mecanismo de hipoxemia com o doutor Heitor, se já não tiveram. Vai ser obstrução de pequenas vias aéreas que vai fazer um distúrbio VQ. Se ele não respondeu ao tratamento, aí a gente tem indicação de fazer o sulfato, ok? Que é onde entrou o seu Antônio. Certo? Já foi feito estudo que excluiu o caso mais grave e não teve benefício em sulfatar esses pacientes em relação a placebo, tá? Então não saiam sulfatando todo mundo. Outros tratamentos, adrenalina, só se tiver anafilaxia. As xantinas, né, aminofilina, teofilina, não são recomendadas, pelo contrário, elas são contraindicadas pelo GINA. Tanto por um índice terapêutico baixo, tanto por efeito adverso grave. E até hoje o pessoal usa, eu vejo até hoje chegar receita de médico prescrevendo aminofilina. Não façam isso. Nem para asma, nem para DPOC. Tá? Terbutalina não é recomendada, tá? O GINA ele recomenda terbutalina apenas para criança, quando ela não consegue fazer nem a nebulização e nem os PMDI com espaçador. Para adulto, a gente vê que ela não tem diferença quanto ao uso de salbutamol em eficácia, apesar de ter muito mais efeito adverso. Antibiótico só se suspeita de infecção bacteriana, então escarro purulento, febre, uma imagem de pneumonia no raio-x. Sedativo, evite ao máximo. E VNI, a evidência na asma bem fraca. Então,
Não fique fazendo VNI para o paciente asmático, tá? Se ele está hipercápnico, é critério de se entubar ele. Sulfato de magnésio, mais um detalhe, não extrapolem essa indicação para DPOC, tá? Essa indicação é para asma, por favor. Então, estamos aqui, né? Você está na pele do médico de emergência. O que vocês vão fazer? Vocês vão avaliar esse ABC normal, vão avaliar se esse paciente tem sonolência, confusão, silêncio torácico. Se ele tiver, vocês já vão consultar a UTI. Vocês vão já começar, né, todas as medidas, SABA, O2, e vocês vão preparar esse paciente para uma possível intubação. Por quê? Não é para vocês perderem tempo com asma, tá? Diferente de DPOC, de edema agudo de pulmão, e eu sou um cara que quem me conhece, eu sempre defendo que a gente tente fazer todas as medidas possíveis para evitar a intubação. Nesse caso da asma, não. Nesse caso da asma, se você fizer uma gasometria, se o paciente estiver hipercápnico, esse paciente está com fadiga respiratória. E geralmente é daí que vem, né, a confusão, a sonolência. Então, o paciente da asma a gente não deve perder tempo. Se tem critério de intubação, intube, tá? E aí o que a gente vai fazer para esse paciente? Beta 2 de curta. E veja que aqui não tem aquele esquema. Isso é uma confusão muito comum. A pessoa fala assim, mas eu já fiz 10 puffs, então eu tenho que esperar 20 minutos. Não. Aqui não tem isso. Pode ser que você gaste 2 canister de salbutamol aqui nesse paciente. Talvez isso tire ele de um tubo. Ou talvez não. Ou talvez tenha que entubar e continuar fazendo. E aí você vai deixar esse paciente em broncoespasmo, hipercápnico, sem ventilar. Pode ser que você entube e ele continue sem fazer volume. E aí você não vai fazer o salbutamol porque você faz o salbutamol no máximo 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos. Tá? Não confundam as coisas. Na crise moderada, a gente tem aquela recomendação realmente daquela dose. Aqui, você está lutando pela vida do paciente. Ipratrópio, ok? O2 para manter a saturação entre 93 e 94, 95. Corticoide oral e sulfato de magnésio, se tiver aquelas indicações que eu falei. Então, são 5 tratamentos. Aí você vai me perguntar, mas o Gina, ele fala aqui, ó, considerar altas doses de CS. Sim, mas quando você lê onde o Gina fala isso, ele escreve o seguinte: se você não tiver corticosteroide sistêmico, você pode fazer altas doses de CS, que isso reduz mortalidade. Mas se você já fez o corticoide sistêmico, você fazer altas doses de CS não tem evidência, ok? Então, gravem essas 5 coisas: salbutamol, ipratrópio, oxigênio, corticoide oral de preferência, salbutamol e ipratrópio de preferência, PMDI com espaçador, e considerar sulfato de magnésio se tiver um VF1 menor do que 25 a 30% na chegada, ou um peak flow, né, que você pode medir pelo peak flow, ou tiver hipoxemia refratária ao tratamento, tá? Se esse paciente continuar deteriorando, não estiver melhorando, vocês vão entubar esse paciente. Hipercapnia é um critério muito importante para vocês pensarem que esse paciente talvez precise ser entubado, tá? Na asma não é para fazer hipercapnia, a não ser que ele esteja já com um broncoespasmo tão grande que ele está entrando em fadiga respiratória, certo? Vamos continuar aqui então. Carlos tem 40 anos. Mais uma coisa. Tem muita coisa que me irrita nesse tema. Eu vejo as pessoas com medo de fazer salbutamol e indo lá e fazendo uma terbutalina. Isso é loucura, tá? Doença mental. Não precisa. É melhor que você gaste 2 canisters de salbutamol no seu paciente do que você faça uma terbutalina. Todo efeito adverso do salbutamol ele é muito pior na terbutalina e o efeito
benéfico é muito semelhante. Então, entenda que a tributolina ela não está considerada como medicação para paciente adulto na exacerbação de asma pelo GINA, certo? Muito menos a minofelina. Carlos tem 40 anos, foi atendido com um peak flow de 45. Depois de 1 hora de tratamento com SABA e ipatrópio corticoide, era uma crise grave, ele ficou com um peak flow de 65, melhora clínica, sem musculatura acessória, saturou 95, falando frases completas. Esse melhorou. Esse é o paciente que a gente fica aliviado, né? Nossa, olha só como a bombinha resolveu o seu Carlos, né? O que você faz? Mantém internação, porque o peak flow está abaixo de 80. A gente vai dar alta com plano de ação no acompanhamento em 5 a 7 dias. A gente vai pedir uma bronco antes da alta. Ou a gente vai prolongar corticoide sistêmico por 14 dias ou mais. Então, é um paciente que ele tem critérios de alta, ele está com peak flow acima de 60% do melhor valor, com melhora clínica evidente, estável, pode ir de alta, tá? Lembrando que ele precisa sair com ICS ou ICS formoterol de preferência, de manutenção dessa internação, com corticoide sistêmico, de 5 a 7 dias, de preferência, com um plano de ação escrito e um retorno breve, tá? Não tem indicação de broncoscopia, nem de prolongar corticoide, tá? Então a gente vai falar um pouco melhor agora do que é esse plano de ação. O que é critério de internação? O paciente, depois da primeira hora, vai manter um peak flow menor do que 50%. Se ele já tiver histórico de exacerbação grave, intubação prévia. Se ele tiver com persistência da hipoxemia, ou se ele tiver fator social que impeça ele de ir para casa. O Carlos, né, nosso paciente, ele não tinha nada dessas coisas. Agora, se ele tiver uma boa resposta terapêutica, com peak flow maior que 60, sem uso de musculatura acessória, falando frases completas, e você definir um plano de ação para ele, você pode dar alta para esse paciente, tá? E qual que é o plano de ação dele? O que você vai orientar ele na alta? Você, no pronto-socorro, está autorizado a iniciar ou otimizar doses de corticoide inalatório, tá? Então, se o paciente ele não usava corticoide inalatório, você pode prescrever já direto do pronto-socorro o uso de corticoide inalatório, ok? Nessa parte de exacerbação, o GINA não dá uma orientação muito específica, né? Então, você poderia prescrever o ICS de qualquer forma ou otimizar a dose se o paciente já usava. O que eu gosto de orientar? Quando vocês assistirem a aula de manejo de asma, vocês vão ver que a gente não precisa iniciar o tratamento da asma pelo STEP 1, e nem deve. E a gente vai ver que se esse paciente tem exacerbação recente, a gente deve iniciar o tratamento pelo STEP 4, com um ICS em dose moderada, mais um LABA, né? De preferência formoterol. Então, como que vocês podem iniciar esse tratamento aqui? Vocês podem iniciar, por exemplo, com formoterol budesonida 12.400 de 12 em 12, ok? No SUS a gente tem disponível o Alene, tá? Mais uma vez, assistam a aula de dispositivos para ficarem familiarizados com os nomes, tá? Então, se possível, considerem a terapia MART, CS-formoterol, tá? Isso reduz riscos de nova exacerbação. Então, a gente pode dar alta para esse paciente com a Alenia 12.400 de 12 em 12, mais uma dose extra de 6.200, por exemplo. Ou Foster, a gente deixa duas doses de 6.200 de 12 em 12, mais uma dose conforme a necessidade, ok? Você vai estar entrando no STEP 4 com uma terapia MART. Reforçar a adesão, então vocês vão explicar como é importante ele usar essa medicação, vocês vão ensinar a usar a bombinha, ensinar a técnica inalatória. Se vocês não sabem, vocês assistam a aula de dispositivos que vocês vão aprender. E vocês têm que ter um plano de ação escrito, tá? Então vocês vão ter que ensinar o paciente a reconhecer como que pode, o que faria ele piorar, como que é ele estar pior pela asma e quando que ele precisa aumentar a medicação, entendeu? Certo?
Então vocês vão falar, se você estiver se sentindo chiado no peito, muita crise de tosse ou pressão torácica, você vai fazer doses extras da medicação. E o ideal é esse paciente ter um retorno precoce de 2 a 7 dias para a gente fazer um ajuste de tratamento de técnica inalatória. Esse retorno, se seu paciente tiver um pneumo, ele pode ir com esse pneumo. Se ele não tiver condições de passar com um pneumo, você pode dar esse retorno na própria OBS. Então você faz uma cartinha para o posto de saúde falando, olha, paciente tal entrou em exacerbação de asma, iniciado o tratamento, corticoide sistêmico por 5 a 7 dias, oriento reavaliação no dia tal. O ideal é que esse paciente seja reavaliado antes da gente suspender o corticoide. Então, se a gente está dando corticoide sistêmico de 5 a 7 dias, o ideal é que ele seja visto antes dele suspender. Volto a dizer, deixar o corticoide por 10 a 14 dias não melhorou desfecho em relação a deixar 5 a 7. Tá? E, orientar a técnica, que foi o que eu já falei aqui. Certo? Ok. Então, esse paciente que ele vai de alta, ele não precisa ficar com a medicação de resgate de horário, tá? Você não vai dar alta para ele com salbutamol de 2 em 2. Isso é o paciente que a gente vai internar. O paciente que ele vai dar de alta, você vai fazer o quê? Se ele não tinha tratamento para asma, você vai iniciar o tratamento, de preferência com terapia MART. Ele já tinha um tratamento, ele usava qualquer medicação que fosse, a gente pode aumentar a dose do CS, a gente deve fazer um step-up desse paciente, já na internação, quer dizer, no pronto-socorro. E aí, em 7 dias, ele deve ser reavaliado, que é o tempo mais ou menos que ele vai usar de corticoide oral, certo? Posso deixar um salbutamol para ele? Pode. Se esse paciente faz o resgate dele com salbutamol, não tem problema. Não tem problema ele fazer o resgate com salbutamol. Ele só não pode fazer o resgate com salbutamol se ele não usar ICS. Aí o resgate tem que ser com alguma medicação com ICS. Agora, se ele já faz uso de uma medicação que tenha ICS, ele pode fazer o resgate só com salbutamol. Mas aí você vai também prescrever para ele o salbutamol se necessário. É simples, gente. Não tem para onde correr. Não tem fosforilização. Ele precisa do ICS e precisa broncodilatar. Eu quero dar só o broncodilatador no resgate? Ok. Se ele já estiver usando o ICS, não tem problema. Se ele não estiver usando, ele precisa fazer os dois na mesma medicação. Ok? Então, gravem. Exacerbação, broncodilatador de curta, corticoide, oxigênio, para todos os casos. ICS formoterol, uma estratégia de manutenção e alívio MART, previne novas crises. Corticoide sistêmico de 5 a 7 dias. Reavaliação sempre contínua. Quando o paciente chegar, se ele não melhorar em 1 hora, a gente deve intensificar esse tratamento. Ipatrópio, sulfato de magnésio, interna. Na alta, tem que sair com um plano de ação, consulta de retorno e corticoide inalatório. Ok? Referência está aqui, a aula é toda do Gina. Muito obrigado. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês. Qualquer coisa, meu e-mail está aqui embaixo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa aula, uma aula tão importante, né? Espero que vocês possam conduzir bem esses casos de exacerbação de asma daqui para frente. Um grande abraço a todos.